Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí de casa, que seu dia seja muito abençoado na presença de Deus, pois sabemos quando Deus entra em nossa casa, quando fazemos parte da palavra dele, quando estudamos, ele nos enche do Espírito Santo. Bom dia, professor! Bom dia! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa, louvado seja o nome de Deus, porque nós estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra do Senhor, a majestade do universo. Espero que você tenha feito seu ano bíblico. O ano bíblico de hoje está tremendo, não perca porque está muito bom mesmo, não é, Juliana? É sim, professor, está recheado de coisas para aprender. Louvado seja Deus! E nós aqui estamos muito felizes porque acordamos com vida. Não só isso, mas com alegria diante do Deus eterno. Você também possa sentir cheio de alegria ao estudar a palavra de Deus. Nosso coração está repleto de bênção. Amém, igreja? Amém! Mas antes de nós orarmos, nada mais do que nós abraçar aquelas pessoas que nós amamos, não é? Então, você que está em casa, eu gostaria de mandar um abraço muito grande para Sônia. Sônia que nos acompanha, que nos assiste, está sempre junto conosco. Deus te abençoe e te fortaleça. Um abraço para você. Nós vamos estar orando por ela, sim ou não, Juliana? Sim, vamos orar. Porque as pessoas que nos assistem, professor, eles têm força de vontade de saber mais de Deus. Então vamos interceder para que eles busquem cada vez mais o Senhor. Exatamente. Um abraço tremendo também para Josefa Barbosa. Josefa Barbosa, você que nos acompanha, que está aí estudando o ano bíblico, continue, não desista. Faça seu ano bíblico todos os dias, que as bênçãos de Deus vão chegar na sua casa. Amém, igreja? Amém. E também gostaria de mandar um abraço para Maria Silvia. Maria Silvia, um abraço tremendo para você, que Deus te fortaleça, Deus te abençoe. Nós vamos nos ajoelhar agora, vamos orar especialmente para vocês, para que Deus possa fortalecer, te dar bênção durante o dia de hoje. Convido você que está aqui, da Escola de Profeta, e você que está em casa também, vamos ajoelhar e falar com Deus eterno, a majestade. Você faz a oração. Oremos, querido Deus, eu venho te pedir, Senhor, venho te agradecer por tudo o que fizeste, Senhor, mas também venho te pedir por essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Dá mais ânimo, mais força de vontade para cada vez mais eles buscar mais de Ti, Senhor. Traz bênçãos para a casa deles, ó Pai. Traz bênçãos também para a nossa casa, para que venhamos ser firmes e fortes, Senhor, na Tua palavra e saber que estamos aqui não por nós mesmos, mas para que passar a palavra para as outras pessoas, para que outras pessoas te conheçam também de Ti, Pai, o Pai de amor que o Senhor é, para que outras pessoas também conheçam Tua palavra e assim possam passar para outros, ó Pai. Também te peço para que o Senhor venha abençoar também aqueles que não assistem ainda, Pai. Que esses que assistam espalhem a Tua mensagem para que outros também venham ter Tuas bênçãos, ó Pai. Venho te pedir também, Senhor, pelos que estão lá na linha de frente, ó Pai, que estão também batalhando, buscando mais pessoas para perto de Ti, ó Deus. Pai, também abençoa, Senhor, ilumina também o caminho de cada um, Senhor, que não conhece Tua palavra, que hoje em dia não tem onde dormir e não tem o que comer, mas que o Senhor vai prover, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é Pai de todos, que o Senhor ama, que o Senhor também pode dar bênção, Senhor. Pai, também te peço pelo estudo que vamos ter aqui a seguir, que seja um estudo recheado de bênção, Senhor, para as pessoas que venham aprender cada vez mais e ver qual é o Teu certo caminho, ó Pai. Que venham também buscar e seguir esse caminho, ó Deus. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, chegou um momento muito bom, que é poder cantar ao Deus eterno. Aqui na Escola de Profetas, quando é de manhãzinha, os passarinhos começam a cantar e eu fico pensando, eles devem estar louvando ao Deus eterno, não é, Juliana? É sim. Dias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus. Mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha
frágil mão. Sinto vir do além, força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornada e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz, derradeiro, enfim, for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Do lar. Daqui uns dias nós estamos subindo nas mansões celestiais para morar junto com Jesus. Que você possa ter meditado nessa letra de hino. Coloque mais vezes para você escutar e cante durante o dia. Louvado seja Deus por isso. Nesse momento nós agora vamos citar o texto, que é muito importante para a nossa vida, não é, Juliana? É sim, professor. Gravar a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente faz estar mais perto de Cristo. Exato! E onde é que se encontra o texto desta semana? Se encontra lá em Atos 4, do 29 ao 31. Todos vamos junto? Vou esperar você abrir sua Bíblia para que possa também recitar conosco, junto com nossa família aqui. Então vamos lá? Vamos juntos decorar a palavra do Deus Eterno? Pode fazer a contagem, Juliana? Claro, professor. No 3 vamos juntos? 1, 2, 3. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Muito bem, daqui uns dias nós estamos sem Bíblia, mas nossa mente, louvado seja Deus. Espero que você tenha um bom dia e fique conosco agora ao estudar a palavra do Deus Eterno. Encha seu coração, não é, Juliana? Amém, que o Senhor lhe encha com esses estudos de hoje. Bom dia para vocês. E até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia com muita alegria, não? Bom dia porque nós amanhecemos e estamos mais uma vez aqui para fazer o quê? A coisa melhor do mundo, não é? Estudar a palavra do Senhor. E bem podemos dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que você tem sido ajudado por Deus a permanecer. Ninguém permanece sem a ajuda de Deus. Se temos permanecido, é porque Deus tem nos ajudado. E louvado seja o Senhor pela bondade dele em nos conduzir. E hoje não será diferente. Hoje, mais uma vez, nós vamos abrir a palavra de Deus e seremos conduzidos pelo Espírito dele. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Eu espero que você aí de casa também creia. Nós seremos conduzidos pelo Senhor ao abrir a palavra dele. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, que foi o estudo dessa madrugada. Eu sei que a gente também leu o 2 Crônicas, mas a gente já comentou isso em estudos passados, que é a história do rei Asa. Inclusive foi eu mesma que comentei com vocês. Então hoje nós vamos nos deter somente no capítulo de Reis mesmo, 1 Reis capítulo 18. E no Profetas e Reis, nós vamos ler o capítulo 10, vamos comentar o capítulo que fala uma severa repreensão. Nós estamos falando de Elias, não é isso? Entramos na história de Elias, a gente gosta tanto de ouvir a história de Elias, né? Elias, um poderoso profeta do Senhor. Como é bom, né? Mas que pena que ele teve que surgir num contexto tão difícil, né? Era um contexto de muita apostasia. E nós vamos comentar um pouquinho então sobre a vida de Elias. E o momento que nós vamos comentar sobre a história dele é um momento muito especial. Quando começou a seca, quando começou a não cair chuva, né? E aí a terra começou a ficar seca, começou a faltar água, começou a faltar comida. Deus sustentou Elias em todo o tempo da seca. Olha que legal. Olha que interessante é você pertencer ao povo de Deus e estar a serviço de Deus. Deus te mantém, mesmo em meio a uma seca. Todo mundo estava sofrendo com a seca, mas Elias tinha água e tinha a sua comida certa. E diz que ele estava nas montanhas, sendo protegido por Deus. E enquanto ele esteve lá, havia um ribeiro que dava água todo momento para que ele bebesse. Só que a seca foi tão forte que em alguns meses aquele ribeiro secou. Pensa aí você foi lá, fez o que Deus havia pedido, deu o recado para o rei, veio a seca, Deus estava te sustentando, estava tudo bem, não faltava nada para você, mas de repente o ribeiro seca. Você se desesperaria? Colocaria a mão nos cabelos e diria, agora Deus me abandonou? Será que era assim que a gente agiria? Elias não agiu assim. Quando o ribeiro secou, a gente não vê o texto dizendo assim, e Elias se desesperou e arrancou os cabelos e disse, e agora o que eu vou fazer? Acabou tudo, estou abandonado. Não. Elias agiu diferente. Diz que ele esperou pacientemente no Senhor e a voz do Senhor veio a ele dizendo, eu tenho um lugar de refúgio para você. Só que as coisas de Deus são extremamente diferentes daquilo que a gente espera. A gente espera as coisas de um jeito, né? Aí Deus vem com uma coisa totalmente diferente e a gente fala, opa, que negócio estranho é esse? Deus disse assim, Elias, eu tenho um lugar de esconderijo para você. Essas informações estão no capítulo 17 de 1 Reis, tá? Não é a orientação da leitura de hoje, mas lá está escrito a história de Elias, quando Deus diz para ele, você vai para uma terra estrangeira. Opa, uma terra estrangeira? Uma terra que não é do povo de Israel? Sim, você vai para uma terra que não é do povo de Israel.
e você vai bater na casa de uma viúva. Uma viúva? Como é que é? Como é que pode uma viúva? Me diga só, pra gente parece tudo muito normal, né? Viúva hoje é bem assistida, né? Mas na época que Elias vivia, uma viúva mal tinha um sustento para ela mesma. Ela não tinha marido, ela não podia trabalhar. Quem sustentava a viúva? Muitas vezes era de caridade, né? O pessoal que ajudava. E aí Deus fala para ele ir para uma terra estrangeira e ainda bater na porta de uma viúva. Não parece meio estranho? E lá vai Elias, sem questionar nada, bater na porta dessa viúva. E eu imagino ele chegando, sem nada na mão. Não tinha nada. Pensa alguém que não tem nada, nada, só chegou com a cara e com a coragem. Bateu na porta da viúva e pediu a ela aquilo que com toda certeza ela não deveria ter. Pediu um pouco de pão, um pouco de água. Peraí, numa seca como estavam? Pediu pão, pediu água. E ela deu uma resposta um tanto interessante. Olha só. Queria que você pegasse aí no capítulo 17 e pegasse o verso 12. Olha a resposta da viúva para a pergunta, para o pedido de Elias. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Peraí, você não acha estranho uma estrangeira falar assim, dessa maneira? Parece até que faz parte do povo de Israel. Vive o Senhor teu Deus. O Profetas e Reis vai nos dizer que, embora ela não fosse israelita, ela tinha ouvido falar do Senhor e era crente no Senhor Deus, o Deus de Elias. Olha que interessante. Então Deus não enviou Elias para qualquer viúva lá da terra de Sidom. Enviou para uma mulher que, embora fosse estrangeira, era crente no Deus de Israel. E aí ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Tadinha. Nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Qual era a expectativa de vida que essa viúva tinha? Qual era a esperança que ela tinha de que ela ia sair daquela crise? Nenhuma. Ela entendia que ela ia morrer naquela crise. Nós vamos comer esse restinho de farinha com um pouquinho de azeite e vamos esperar a morte. Agora olha que interessante, ela não tinha expectativa de vida nenhuma. Só que bate na porta dela alguém que não tinha nada para oferecer para ela. Alguém que tinha só para pedir, me dá o que tu tem. Só que na visão de Deus era diferente. Eu estou apresentando para vocês a visão humana. A visão humana era assim: alguém pobre, sem nada, batendo na porta de uma viúva que está esperando a morte. Mas olha como era a visão de Deus. Estava indo Elias em direção da casa daquela viúva e Elias tinha a promessa de Deus de que a vida dele seria preservada mesmo em meio à seca. Elias não morreria nem de fome nem de sede. Diante do céu, Elias era o homem mais rico que havia em Israel, porque nele estava a promessa de Deus de que a vida dele seria preservada. E quando ele bate a porta daquela mulher, ele carrega consigo essa promessa. E todos aqueles que recebessem Elias também estariam debaixo do mesmo guarda-chuva da promessa de Deus. Uma vida preservada diante do Senhor, embora passasse por muita dificuldade. Mas a tua vida não cairá por terra, Elias. Então Elias era o homem mais rico de Israel. Olhando pelo sentido espiritual, pelo lado de a visão, né, celestial, a visão de Deus, Elias era o homem mais rico. E essa mulher viúva, temente a Deus, era pobre, mas não era besta. Muito inteligente. Porque Elias pega e diz assim para ela, no verso 13, não temas. Não fica não com medo não. Vai, faze conforme a tua palavra. Vai lá, prepara a farinha com azeite, mas faz primeiro para mim. Você acha que Elias estava sendo egoísta ao pedir isso para a viúva?
Será que ele estava pensando só nele, na barriga dele? Não, melhor encher a minha barriga do que a sua. Será que era isso? Claro que não. Elias sabia daquilo que ele carregava, a promessa de Deus. E essa mulher estava sendo provada em sua fé. Ele disse, vai lá, faz como você disse, mas primeiro tu faz para mim. Faz para mim primeiro. E olha só que interessante. E ele diz, faz primeiro para mim um bolo pequeno, traz aqui para mim e depois você faz para o seu filho. Nossa, é um desafio e tanto, não? Você vê o seu filho morrendo de fome e você vai servir um estrangeiro que você nem conhece. Aí veja só o verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não te acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ai, que glorioso. Imagina isso. Faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho, porque a tua farinha não vai acabar, nem o teu azeite. Tinha que ter muita fé para acreditar nisso, né? Tinha que ter muita fé, porque da onde viria essa farinha? Da onde viria esse azeite? Se estava tudo seco. E ela fez exatamente como Elias pediu. Ela foi lá, preparou e deu a Elias. E um milagre aconteceu. A botija dela nunca secava. A farinha dela nunca acabava. Pensa num negócio milagroso. E aí o texto nos diz, aqui, na realidade, a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Mateus 10, capítulo 10, verso 41, diz que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Qual era o galardão de Elias naquele momento? Era a vida dele. E a vida da viúva e de seu filho foi poupada. Foram poupadas a vida dessas pessoas, porque recebeu um profeta. Olha isso que glorioso. Você pensa, por isso que Jesus diz assim, ó, tudo que você fez àqueles pequeninos que me servem, você fez a mim. Olha que importante é entendermos as oportunidades que vêm para nós disfarçada de bênçãos. A oportunidade bateu na porta daquela viúva. Ela ia morrer, como de fato ela disse. Mas a oportunidade bateu na porta dela e ela aproveitou a oportunidade e ela recebeu uma grande bênção. Porque é dito aqui no Profetas e Reis, o parágrafo que começa assim, ó. A viúva de Sarepta repartiu seu bocado com Elias. Eu queria muito que você lesse esse parágrafo. E diz que em retribuição, sua vida e a de seu filho foram preservadas. Ela trocou um pouquinho de farinha que ela tinha pela segurança da vida dela e do filho dela. E todos os que em tempo de prova e carência dão simpatia e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades financeiras, não passamos? O Covid esteve aí para desestabilizar todo mundo. Mas Deus está dizendo que mesmo em crise, se você atende alguém que é mais necessitado do que você, mesmo que você esteja passando por dificuldades também, há uma grande bênção reservada para ti. Interessante, não? Às vezes a gente pensa assim, não, eu já estou passando por dificuldade, eu vou reter. Eu tenho que guardar, porque senão eu não vou ter. Mas Deus diz assim, se você atende o mais necessitado, mesmo que você esteja em crise, tem uma grande bênção reservada para você. E aqui o texto continua dizendo, ele não mudou. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Nem é a promessa menos verdadeira agora do que quando foi dita pelo Salvador. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E eu queria muito ler com você Isaías 58. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 58, porque aqui tem uma promessa tão linda de Deus. Olha, eu queria que você entendesse que nenhum ato de bondade manifestado em nome de Jesus deixará de ser recompensado. Todo ato de bondade que você faz para a glória de Deus será recompensado. Que importante a gente ter isso na nossa mente. Pensa na coisa mínima que você já fez de bom. Pode ser um copo de água. Pode ter sido um bom dia, um abraço, não sei. No céu está anotado, isso será recompensado. Olha que legal. Isaías 58, verso 10 e verso 11 diz assim, ó. E se abrires a tua alma ao faminto,
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que lindo, né? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Perceba, Deus fartará a tua alma em lugares áridos, ainda em meio à crise e ainda em meio à dificuldade. Foi o que aconteceu com aquela viúva. Mesmo em dificuldade, não faltou farinha para ela, não faltou azeite para ela. Por quê? Porque ela ajudou alguém que estava precisando. Que lindo! E fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ai, como eu quero crer nessa promessa. Como eu quero crer que isso é verdadeiro. Você sabe que Deus não mente, Deus não engana? E Deus cumpre as promessas dele? Então a gente tem que ter coragem de obedecer o que Deus diz e crer que ele vai cumprir o que ele falou. E lá estava Elias na casa dessa viúva sendo sustentado. Agora ele, ela e um filho. E Deus sustentando os três. Você acha que é muita gente para Deus? Claro que não. Deus sustenta 3 milhões, sustenta todo mundo. E Deus estava sustentando esse lar, essa família. Só que Elias não ficaria ali para sempre. Elias tinha uma missão a cumprir. E o capítulo 18 do 1 Reis fala dessa missão. Porque houve um momento que Deus mandou Elias se encontrar com quem? Com Acabe. Eu acho isso extraordinário, a maneira como o profeta de Deus obedecia a ordem de Deus, sem temer. Porque sinceramente, eu acho que eu recuaria em encontrar Acabe. Porque Elias estava sendo procurado para ser morto. Se ele se apresentasse a Acabe, qual era a chance dele sair vivo? Mínima, né? Se ele estava sendo procurado por todo o reino. Acabe tinha procurado ele em todos os reinos, estava procurando ele por toda parte, querendo matar, arrancar a vida dele. Jezabel também não era diferente, Jezabel era pior ainda, né? Aí Deus fala assim, Elias, você tem que ir lá se encontrar com Acabe. O quê? Aquele que quer me matar? Com ele mesmo. Vai lá, meu filho, você tem que se encontrar com ele porque eu tenho uma mensagem para Acabe. E lá estava Elias indo de encontro a Acabe, e Acabe estava procurando água, procurando alguma erva para os seus bois, para os seus animais, para que os animais não morressem. E o povo, a nação de Israel, tinha entrado em tamanha apostasia que nem mesmo a seca quebrantou o coração dessas pessoas. Você consegue imaginar que dureza é essa? Que Deus não nos permita chegar a esse nível. De estarmos com um coração tão duro que nem Covid converte o nosso coração. Que nem crise de seca, de enchente, seja lá o que for, converta o nosso coração. Você sabe, né? Eram severos juízos que Deus estava derramando sobre o povo de Israel para fazer eles retornarem. E às vezes a gente vê as coisas acontecendo no nosso mundo, essas tragédias, essas pandemias, e a gente não entende que Deus está tentando fazer o quê? Chamar a nossa atenção e dizer, voltem-se para mim. E o povo estava com o coração tão duro que nem a seca mais seca, nem a terra mais batida fazia o povo retornar. E lá estava Elias agora para enfrentar Acabe. E olha só que interessante, diz que ele não se apresenta a Acabe, ele se apresenta ao... Quem é o nome dele mesmo? Isso, obrigada. A voz do anjo me ajudou. E ele não se apresenta a Acabe, ele se apresenta a Obadias. Diz que Obadias e Acabe se separam, né? E aí ele se apresenta para Obadias. Então pega aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostou-se sobre o seu rosto e lhe disse, és tu, meu senhor Elias? Verso 8, e disse-lhe ele, eu sou. Vai e dize ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Olha que interessante, Profetas e Reis nos fala que quando Elias se apresenta a Obadias e fala assim, vai lá para Acabe e diz que eu estou aqui, que eu quero me encontrar com ele, diz que isso era uma comissão divina para Obadias. Era uma comissão divina. Olha que interessante. Às vezes a gente não entende as coisas de Deus. Deus fala uma coisa para a gente e a gente não entende aquilo como uma comissão. Uma comissão divina, a gente pode fugir dela? Claro que não. Elias estava dando uma missão para Obadias, não era simplesmente um recado, ele não estava sendo um menino de recado.
ele estava entrando na missão de Jeová. Ele estava já dentro da missão porque tinha protegido muitos daqueles que eram fiéis. Agora Deus tinha uma nova comissão. Vai lá e diz que Elias quer falar com ele. E ele não podia recuar daquela comissão, embora tentou. Não, meu Senhor e minha vida. Ele pensou na vida dele. E Elias disse, vai, porque eu vou me encontrar com ele. Deus disse que eu vou ter que falar com ele. E lá vai Obadias anunciar. Agora, quando Elias se encontra com Acabe, Acabe tem uma frase bem interessante para dizer para Elias. Olha só, se você pegar aí o versinho... Agora pega aí na sua Bíblia o versinho 17. Olha só, quando Elias se apresentou na frente de Acabe, o que foi que Acabe disse para ele? Ó. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Espera aí. Elias estava sendo acusado de quê? De ser o perturbador de Israel? Acho que as coisas não estavam bem encaixadas na cabeça de Acabe, não? Ele estava acusando Elias de ser o causador de toda a desgraça que estava acontecendo em Israel. Mas por que mesmo que essa desgraça estava acontecendo? Era porque Elias tinha desobedecido a Deus? Não, era porque a nação de Israel havia desobedecido a Deus. E olha a resposta de Elias. Um homem santo, cheio de ousadia. Verso 18. Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalaim. Elias colocou as coisas no lugar, não foi? Eu? Você está falando de mim? É tu o perturbador de Israel, tu e a casa de teu pai, porque vocês não obedecem os mandamentos de Deus. Oh, glória! Eu queria receber isso do céu. Você queria receber isso do céu? Elias tinha a firmeza necessária para colocar as coisas no lugar, para chamar o pecado pelo nome e dizer, eu sei muito bem o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo é que você está em pecado. Olha só a maneira como Elias se posicionou frente à acusação de Acabe. E veja só o parágrafo que diz assim, ó. É natural que o causador do mal, acha aí esse parágrafo. Aqui o meu está na página 67, mas é essa edição aqui. Mas você vai achar aí no seu. É natural que o causador do mal torne o mensageiro de Deus responsável pelas calamidades. Você sabe, né, que isso vai acontecer com a gente. Não falta muito. Vai acontecer vários desastres na terra. E as pessoas vão acusar quem como causador disso? Nós, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Olha a seriedade disso. Nós vamos passar pela mesma coisa que Elias. Que vem como seguro resultado do afastamento do caminho da justiça. Os que se colocam sobre o poder de Satanás são incapazes de ver as coisas como Deus as vê. Quando o espelho da verdade é posto perante eles, ficam indignados ao pensamento de receber reprovação. Cegados pelo pecado, recusam-se a arrepender-se, sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e são dignos da mais severa censura. Só que o que Deus espera de mim e de você? Eu quero ler com você o parágrafo que diz assim. Tu és este homem. Acha esse parágrafo, está lá mais para o final do capítulo, e diz assim, ó. Tu és este homem. Palavras indiscutivelmente claras como estas, dirigidas por Natã a Davi, raramente são ouvidas no púlpitos hoje. Raramente vistas nas imprensa pública. Se não fossem tão raras, veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem de seu próprio amor ao aplauso e seu desejo de agradar aos homens, o que os leva a dissimular a verdade. O que leva alguém a amaciar uma pregação? Por que nós temos tantas pregações aí, assim, aquelas pregações assim, Deus te ama, Deus vai vencer, Deus vai acabar com seus inimigos? Por que nós temos tantas pregações algodão doce? Por que hoje não se reprova mais o pecado? Por que hoje a pregação é Deus quer teu coração, não importa o que você faça? Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida, Deus não se importa, Ele quer o seu coração. Se você é sincero de coração, Deus te quer assim.
Por que nós temos tantas pregações assim, frouxas? É porque as pessoas têm amado os aplausos e têm o desejo de agradar aos homens e não a Deus. Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, é fato, ele te ama. Não importa o que você faça, ele vai amar você. Mas ele nunca vai tolerar o seu pecado. Deus, ele te chama para sair da situação de pecado e viver uma vida em santidade com ele. É para isso que Deus chama a cada um de nós. E nós não temos que amaciar a verdade de Deus. A verdade de Deus precisa ser dita com amor, mas precisa ser dita. E aqui diz o próximo parágrafo: os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam a vida fácil. Você acha que era fácil a vida de Elias? Dizer para Acabe assim: és tu, perturbador de Israel, e não eu, porque você desobedeceu a Deus. Você acha que era fácil para Elias falar isso? Com toda certeza não. Mas ele tinha que falar, porque Deus mandou. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação de almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Quando pessoas estão em perigo de se perderem, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Não existe outro caminho para aqueles que querem servir a Deus. Nós não podemos sancionar o pecado. Nós precisamos ter uma posição muito firme e com muita clareza falar aquilo que a palavra de Deus nos orienta a falar. Deus não aceita a homossexualidade. Deus não aceita a prostituição. Deus não aceita o adultério. Deus não aceita os vícios, droga, bebida, cigarro. Pensa no que você quiser. E nós precisamos avisar as pessoas desse tipo de situação. Com amor, com bondade. Mas nós precisamos falar, porque hoje as pessoas têm vivido dessa maneira e achado que Deus aceita. Eu não estou falando das pessoas lá fora, estou falando das pessoas que hoje congregam em muitas igrejas e que praticam tudo isso e pensam que é normal. E não é. E o Senhor Deus pede para que nós tenhamos a coragem de Elias, a coragem de Natã, a coragem de João Batista. Pensa, como é que João Batista repreendeu o Herodes que pegou a mulher do seu irmão? Ele repreendeu e disse: raça de víboras. Que Deus ajude você, que Deus ajude a mim a termos o equilíbrio de falarmos a verdade do Senhor, com firmeza, com bondade, com amor, mas falarmos e levantarmos a bandeira de Emanuel. Eu queria finalizar com você então, lendo aqui o último parágrafo do capítulo de hoje. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Está chegando o momento, meus irmãos. Nós teremos que nos posicionar pelo que é certo. E isso pode até custar a nossa vida. Mas se nós não nos posicionarmos, nós perderemos a nossa chance. Nós perderemos o nosso espaço no céu. Nós temos que nos posicionar pelo que é certo. O mundo hoje já não sabe diferenciar da mão direita para a esquerda. E nós precisamos ter a posição firme daqueles que defenderão a verdade de Deus. Ele chama a homens para que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é que ele dirigirá as palavras. Olha só, para quem que Deus vai falar isso? Para aqueles que estão firmes pelo direito e combatendo o erro. Bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero muito ouvir isso da boca de Deus. Que o Senhor Deus te fortaleça para você permanecer pelo que é certo, ainda que isso custe a sua vida. Que também o Senhor Deus nos fortaleça a mim e a você, a permanecermos pelo que é certo, ainda que custe a nossa vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus?
Querido Deus e amado Pai, o Senhor sabe que dentro de nós existe apenas fraqueza e covardia. Nós temos medos de tantas coisas, Senhor. Temos medos de coisas tão pequenas. E quando lemos a história de Elias, vivendo numa grande crise, tendo que passar, Senhor Deus, um problema tão grande a ponto de arriscar a sua própria vida, nós pensamos, meu Senhor, como ainda precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai amado, a permanecermos pelo que é direito, a lutar contra o que é errado, a, Senhor Deus, falarmos aquilo que a Tua palavra nos diz que devemos falar, com sabedoria, com amor, com firmeza, mas falarmos, Pai amado, para salvar o pecador do caminho errado, do caminho que vai levar à morte. Não nos permita, Senhor Deus, buscarmos aplausos, nem agradar homens e nem termos medo pela nossa vida, mas que nós tenhamos o senso correto, o senso de que se não falarmos, as pessoas se perderão. Senhor, ajuda-nos a termos interesse a tal ponto na salvação de almas que não venhamos ter nenhuma preocupação com a nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Pai, a salvarmos os pecadores, ajuda-nos também a mantermos a nossa salvação, porque também somos pecadores e necessitados de Ti. Que o Senhor nos auxilie. Auxilie o pessoal de casa, Senhor, a permanecerem estudando e também a praticarem o estudo da Tua palavra. Que o Senhor também auxilie a nós a praticarmos aquilo que temos estudado. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria foi estudar com você. Muito bom, muito bom. Muito bom ter você aí do outro lado. Que você permaneça, tá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Deus te abençoe e eu espero você amanhã. Tchau.